Oi, gente! Se você tem problema de varizes ou conhece alguém que tem, saiba como mudar o seu estilo de vida baseado na naturologia pode te ajudar a encontrar cura. É claro que eu não estou prometendo cura, seria muita irresponsabilidade da minha parte. Nem mesmo os médicos fazem isso. O que eu vou compartilhar é a minha experiência de mais de 5 anos estudando e praticando a naturologia. Mudar o meu estilo de vida evitou uma cirurgia de varizes. E se você ou alguém que você conhece tem dúvidas ou está com medo em fazer esta cirurgia, não a faça antes de assistir a este vídeo. Nesse vídeo eu vou abordar 5 tópicos: o que são varizes, quais os sintomas, as complicações para sua saúde, como eu fui curada das varizes. Eu já fiz um vídeo aqui explicando detalhadamente, vou deixar o card aqui, mas nesse vídeo eu vou contar resumidamente. E no final eu vou contar para vocês, eu vou dar conselhos para vocês de tratamentos para as varizes. É claro que tudo isso será acompanhado da mudança do seu estilo de vida, que eu vou falar um pouquinho aqui também neste vídeo. O que são varizes? São as veias ou artérias que se tornam dilatadas ou tortuosas. Elas tendem a aparecer mais nas pernas, na parte inferior, mas isso não significa que você não pode ter varizes em outro local do seu corpo. Quais são os sintomas das varizes? Vou falar apenas alguns deles. Sensação de cansaço nas pernas e pés, queimação, inchaço, coceira, síndrome das pernas inquietas, cãibras. A síndrome das pernas inquietas era o meu sintoma. Era uma sensação na perna. Não era dor nem inchaço. Eu sentia uma sensação. Era uma coisa muito estranha. Se eu tivesse sentada, eu tinha que levantar. E se eu tivesse em pé, eu tinha que deitar. É uma coisa muito estranha. Esse era o meu sintoma. Mas pode ser também que a pessoa pode ter varizes e não tenha nenhum sintomas. Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia, 38% dos brasileiros têm varizes. E às vezes você pode ter e nem sabe que tem. Para isso, é importante você fazer um exame, que é um exame de ultrassom, um Doppler específico para você saber se você tem varizes ou não. Ou mesmo o médico examinando a sua perna, apertando, ele vai saber se você tem varizes também. E eu vou falar agora algumas implicações para a sua saúde, caso você não cuide, não trate essas varizes. Num caso grave, pode chegar até dar trombose, aquela trombose profunda, que é muito grave. Pode também ter a tromboflebite, que é aquela inflamação das varizes, a inflamação das veias. Normalmente tende a dar muita coceira e ela ficar muito vermelha. Em alguns casos também, a pele fica muito escura. E aí pode também causar aquela úlcera, mas aí é um estado bem avançado, bem grave. Aquela úlcera que também pode causar aquela úlcera varicosa, né? São aquelas feridas que causam na sua pele. E normalmente essas feridas elas ficam lá expostas, porque dificilmente elas vão fechar. Se a pessoa tem diabetes, então a tendência é piorar essa situação. É uma situação bem grave, mas essa situação é uma situação bem avançada mesmo das varizes. E para algumas mulheres, elas têm aqueles vasinhos, né, também. É bom sempre verificar se você não tem problema de varizes. E agora, a minha história de maneira resumida. Quando eu descobri que eu tinha varizes, porque eu descobri por um acaso. Eu não associei aquela síndrome das pernas inquietas a varizes, porque a minha mãe tinha essa síndrome das pernas inquietas, o meu tio, a minha avó, algumas pessoas da minha família tinham. E curiosamente, a minha mãe, o meu tio, a minha avó também tem varizes, mas eu não associei. E o médico também não associou. E aí, eu andava muito de salto alto e aí eu decidi secar os vasinhos. Secar os vasinhos também, gente, é um problema. Porque quando você seca esses vasinhos, você fecha a passagem de sangue ali. Então, você meio que mata aquele seu vasinho. Bom, voltando ao assunto das varizes, né? Eu fui fazer secar os vasinhos na época.
E aí o médico falou assim: olha, Patrícia, eu não posso secar os seus vasinhos antes de verificar se você tem varizes, porque pode acontecer de uma trombose, alguma consequência mais grave aqui no procedimento da aplicação da secagem dos vasinhos. Então a gente precisa fazer um exame. E aí ele me examinou e também pediu o ultrassom. Ele me examinando, ele falou assim: olha, você tem varizes nas duas pernas, mas eu vou pedir o exame. Ele pediu o exame e no exame foi comprovado que eu tinha varizes nas duas pernas. Eram muitas varizes, viu, gente? Eram muitas e não aparecia na minha perna, só aparecia os vasinhos. Por isso que é importante você checar. E aí eu falei assim: bom, vou procurar a opinião de outro médico. Aí eu procurei a opinião de mais 2 médicos. E os 2 médicos falaram realmente que eu tinha varizes e que o meu caso, ele era cirúrgico. E aí eu fiquei num impasse. Eu tava numa mudança de estilo de vida já, uma mudança de mindset e tinha mudado muitas coisas na minha vida. E aí eu falei assim: eu não quero fazer essa cirurgia, não quero me submeter a uma cirurgia. Deve ter algum meio para eu poder tratar essas varizes sem ter que operar. E aí eu conheci uma pessoa que se tornou até minha amiga e ela teve um problema muito grave de saúde. E aí ela teve uma ferida na perna que abriu e ela já tinha passado em alguns médicos, tomou várias medicações, antibióticos durante muitos dias e a ferida não fechava, pelo contrário, ela abria mais ainda. E aí ela conheceu um naturologista, que é o seu Manuel, e aí ela mudou a alimentação dela. E aí depois de uns 20 a 30 dias que ela fez essa mudança alimentar, a ferida dela começou a fechar e a secar. Depois ela foi curada. E aí eu falei pra ela: será que se eu passar nesse naturologista, é possível que eu evite essa cirurgia? Me passa o telefone dele. Aí eu liguei e marquei uma consulta e fui conversar com o seu Manuel. Falei pra ele: olha, eu tô aqui porque eu tenho varizes, 3 médicos falaram que eu precisava fazer uma cirurgia. E aí eu não gostaria de fazer essa cirurgia. E eu vim passar aqui que eu gostaria de verificar se tem uma possibilidade de eu ser curada ou de eu fazer algum tratamento. Ele falou: tem. Eu falei: como? Ele falou assim: mudando o seu estilo de vida. Não só a sua alimentação. Você vai mudar. Você vai incluir mais exercícios na sua vida. Você vai mudar o seu horário de dormir. Você vai tomar mais água, vai tomar água com qualidade. Então, ele me deu uma série de coisas para mudar na minha vida. Só que a mais difícil delas foi a alimentação. Porque na época, em 2017, eu ainda comia, eu não era vegetariana total, porque eu ainda comia peixes, comia ovos, tomava leite e os derivados do leite, comia queijo também e tudo mais. E aí ele falou assim: olha, você vai ter que mudar todo o seu estilo de vida. Você vai ter que tirar todo e qualquer tipo de carne da sua vida e tudo que é animal. Eu falei: vou ter que tirar tudo? Eu vou comer o quê? Que é isso que as pessoas me perguntam. Vai comer frutas, verduras, legumes e cereais. Aí eu falei: tá, mas como que eu vou fazer isso? Aí ele me deu a orientação, porque a gente tem que saber combinar os alimentos. O segredo está na combinação dos alimentos, porque às vezes a gente mistura fruta com verdura, com legumes e não pode. Causa uma grande fermentação, que se você tiver uma doença, o seu corpo não vai conseguir eliminar essa doença, porque ele está lutando contra aquela fermentação que você está causando. Então, eu tive que mudar toda a minha alimentação. Só que eu falei para ele assim: é certeza que eu vou ter que fazer toda essa mudança, que não é fácil, e aí eu não vou ter que operar? Ele falou assim: você tá com dúvida? Eu falei: eu tô. Ele falou assim: então paga pra ver. Aí, no dia seguinte, eu já decidi mudar a minha alimentação. Fui, comprei uma centrífuga que eu tinha que fazer suco de cenoura, tomar suco de cenoura para deixar o meu sangue mais alcalino, né? Deixar o pH aqui tudo ok. Então eu mudei a minha alimentação e depois, gente, eu fiquei nessa alimentação dele por mais ou menos uns 11, 12 meses. E aí eu fui fazer o exame, passei no médico de novo e ele me examinou, ele falou assim: não tem varizes.
ele constatou que eu não tenho realmente mais varizes, que as minhas varizes sumiram, desapareceram, mas não foi num piscar de olhos, porque às vezes as pessoas querem mudar a alimentação e acham que vai ser rápido, depende do organismo. Foi assim comigo. Pode ser que se você mudar a sua alimentação, seja mais rápido, ou pode ser que seja mais demorado, ou pode ser que não cure, porque cada pessoa é única. Mas se não curar, pode ter certeza que a mudança do seu estilo de vida vai contribuir para que você tenha muita saúde, muita vitalidade, muita disposição, melhore muitas coisas na sua vida e na sua saúde. Então, essa é a minha história resumida. Eu mudei o meu estilo de vida totalmente. E até hoje eu sigo essa alimentação. A gente vai aperfeiçoando, vai aprendendo, vai estudando. E hoje eu também estou cursando nutrição para somar, para que eu possa também dar um atendimento a você, caso você queira se tratar aqui comigo. Eu e o seu Manuel, nós atendemos também em conjunto. E agora que você ficou até o final desse vídeo, eu vou dar dicas também de alguns tratamentos simples que você pode fazer aí na sua casa para melhorar as suas varizes. É claro que todas essas dicas que eu vou dar para vocês, esses conselhos, eles não vão resolver, porque eles têm que estar somados a uma mudança no seu estilo de vida, uma mudança na sua alimentação. Inclusive, esses cremes que vendem aí, que falam que você passa na perna e que cura e ameniza suas varizes, não gaste seu dinheiro, porque não vai adiantar nada. Eu vou te dar alguns exemplos aqui do que você pode fazer aí na sua casa. Anote aí os conselhos naturais. Primeiro deles é a água, que a gente vai fazer um escalda-pés. Escalda-pés, para você que tem varizes, a água tem que estar no máximo até 37 graus. Ou o máximo que você aguentar ela quente, não pode estar muito quente. Então você vai colocar os seus pés num balde até metade da panturrilha de água quente, até 37 graus. E outro balde com água fria até metade da panturrilha também. E aí você vai ficar 3 minutos com os pés na água quente e depois 1 minuto na água fria. Você vai repetir isso por 5 vezes, sempre finalizando na água fria, sempre começando pela água quente e finalizando na água fria. Uma outra dica também é você fazer uma mistura de argila com cebola ralada e aplicar no local. E aí você aplica, cobre com um pano ou uma toalha e fica por 2 horas e depois você retira. E a outra dica é tomar de 2 a 3 xícaras de chá. Pode ser chá de bugre, pode ser de ginkgo biloba, chapéu de couro, de alcachofra ou de alecrim. Esses chás são também excelentes para ajudar na circulação aí, nas varizes. Só que o chá, você tem que tomar ele morno para frio, de 2 a 3 xícaras durante o dia. Vai tomando de pouquinho, sempre morno para frio. Essas foram as dicas. Espero que este conteúdo tenha sido muito útil para você. Replique ele também. Se você também quiser fazer um atendimento comigo, é só me escrever uma mensagem aqui no rodapé do vídeo. Escreva aqui também quais são as suas dúvidas. A sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.